Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite, que o Senhor falou muito ao meu coração, e essa palavra Ele me deu na semana passada. A pastora acabou pregando os 2 cultos, e aí eu fui aperfeiçoando, Deus foi ministrando ao meu coração. Falei: Senhor, é essa palavra mesmo, o Senhor quer, da mesma forma que falou comigo, eu creio que vai falar ao coração de vocês, e se encaixa nesse tempo que nós estamos vivendo, não apenas como igreja, mas eu creio também no momento, talvez, da sua própria vida, e vai nos ensinar muito, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre hoje, questão de maturidade. Diga assim para o seu irmão: é hora de amadurecer. Falou para ele: é hora de amadurecer? Não é verdade? Está na hora de amadurecer, meu irmão, né? Tem uma frase de Shakespeare, eu não li o Shakespeare, mas ele fala uma frase que diz que a maturidade não está em quantas velas você apaga, mas está nas suas experiências. Isso é maturidade, né? Não é na questão de quanto você faz da sua idade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, que nós precisamos crescer como cristãos, como homens e mulheres, a qual fomos gerados em Deus, recebemos a Jesus como nosso Salvador, e a partir daí precisamos começar a viver uma vida de maturidade. Deus não chama meninos, Ele chama pessoas que querem crescer com Ele. E queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, 11. Abra aí. Se você tem celular, acho que os meninos vão colocar aqui no telão. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Fica a sua Bíblia aberta. Aqui em 1 Coríntios, Paulo está nos dizendo que quando ele era menino, e ele fala exatamente, ele traz um pouquinho também da sua experiência como criança, ele falava exatamente como uma criança, né? Eu sei que nos dias de hoje, existe até um vídeo de uma mocinha menininha, né, que é filha de uma advogada, se eu não me engano, que mora lá na Inglaterra. Vocês viram? Que ela fala e soletra, e fala as palavras até difíceis, né? Já viram já? Incondicionalmente, Constituição. Já viram lá? Menininha do comercial de Itaú, meu irmão, pensa bem. Existem, claro, crianças que a gente percebe um certo avanço na questão do falar, né? Quem diria, na minha época, irmão, na minha época não tinha nem chá revelação, né? Acho que quando eu nasci, acho que nem havia vídeo. Eu lembro que do Vitor, meu primeiro filho, né? Eu lembro que eu gravei, falei pro rapaz lá, pro médico, gravar fita cassete, fita de vídeo, lembra, Renata? Gravei a fita de vídeo, todo empolgado, menino, levei lá para minha sogra ver, levei para minha mãe. Quem é da época do videocassete? Eita, os irmãos aí, hein? Eita, a palavra do Senhor diz que os velhos terão sonhos, hein? Então vai sonhar, meu irmão. Não é verdade? E, queridos, Paulo ele está dizendo exatamente, trazendo um pouco a sua infância, né? Que ele sentia como um menino, ele raciocinava como uma criança, como um garoto, ele pensava, mas quando ele se torna adulto, ele desistiu dessas coisas de menino, é normal. Imagina então o Aguinaldo brincando de carrinho. Quando você vê uma cena dessa, o que você imagina? Queridos, lá no meu bairro, lá, agora à tarde, um monte de gente empinando pipa. Quem empinou pipa aqui? Quem gosta de empinar pipa ainda? Ah, irmão, ó, eu vi uns caras barbados lá, correndo, e pior, brigando com as crianças para pegar o pipa. Meu Deus do céu, beleza, empinar, uma hora você vai se divertir, tem filho pequeno, acompanha o filho, mas eu vi lá os marmanjão mesmo, botou o funk lá, eles não botam muito alto, não colocam muito alto, mas teve um dia que eu passei, eu vi o pipa que deu linha, os caras saíram a milhão, e as crianças junto, mas eles faziam assim na criança, ó, e corria. Olha só, isso é coisa de adulto? Não, é coisa de menino. Então Paulo está dizendo que quando ele deixou essas coisas de menino, de raciocinar como menino, de pensar, de falar, de sentir como menino, de fazer coisas como menino, ele estava dizendo assim: olha, eu cresci. Ele cresceu.
Quando a gente lê, muitas vezes, o capítulo 13 de 1 Coríntios, é a carta que Paulo escreve e fala exatamente do amor, a gente sempre vai falar do trecho do amor, né? O amor, ele é paciente, ele é longânimo, né? Se eu não tiver amor, eu sou como um sino que estala, né? Todos conhecem o capítulo 13 do livro de Coríntios, exatamente por esse trecho de falar sobre amor. Mas quando nós olhamos o verso 11, precisamos olhar isso com um olhar mais detalhado e mais profundo para a nossa vida, refletindo naquilo que Paulo estava dizendo sobre essa questão de que eu falava com o menino, sentia com o menino, andava e raciocinava com o menino, e deixar essas coisas, isso é muito forte. Meus amados irmãos, se nós observarmos a questão da maturidade, hoje em dia, isso é essencial para um crescimento, não apenas espiritual da nossa vida, mas também em todas as áreas. Na vida profissional, na vida familiar, precisamos crescer. Precisamos deixar toda a síndrome de Peter Pan e começarmos a mirar um crescimento em todas as áreas para as nossas vidas. Então Paulo, ao escrever aqui, ele está mencionando a questão de ser um menino fisicamente, mas no sentido espiritual. Ele não está mostrando apenas no sentido como criança, porque é normal a criança brincar como criança, ela precisa ter essa fase, mas o físico dela vai se desenvolvendo e a mentalidade e a espiritualidade dela também precisam crescer. As pessoas estão crescendo, mas não estão se tornando adultas na plena concepção da palavra. Hoje, muitas vezes, você vê um homem ou vê uma mulher que você percebe o crescimento na idade, no seu físico, mas mentalmente e espiritualmente continuam sendo arrastados, meu irmão, por conta da infantilidade, da imaturidade. São arrastados pelas suas próprias emoções, as suas resistências, elas continuam acreditando em muitas ilusões. Sabe, aquela pessoa que você olha, e eu já cheguei, eu até brinco, falo, filha, sai do mundo da Alice, bora, realidade, saia da ilusão, não viva uma fantasia. E muitas vezes, né, porque quando você observa a criança, ela gosta de fantasiar muitas coisas. Ela fantasia ali na brincadeira, ela fantasia, isso tem até um sentido psicológico na questão da infância da criança. Ela fantasia muitas coisas. Mas imagine você adulto, vivendo uma fantasia. E a gente percebe em pessoas adultas, crescidas, continuam sendo dominadas pelos seus sentimentos, continuam tomando decisões mediante as suas emoções, aos momentos que você está passando, continuam ali acreditando nas próprias mentiras, continuam sendo facilmente enganadas, manipuladas por qualquer pessoa que faça para ela uma promessa. Já caiu em promessa, querido? Por que cair nessa? Ai, meu Deus, por que eu acredito nele? Por que eu acredito nela? Por que eu acredito nisso? Por que eu entendo isso? Continuam se entregando na sua imaturidade, as vaidades, as paixões. Você percebe que aquilo já era para a pessoa, é como você olhar, às vezes você conversa com um adulto, quando eu fazia Uber, às vezes eu trabalhava à noite, e pegava às vezes uns caras assim, mano, marmanjo, tudo bêbado, se comportando como criança, vomitando. Falei, meu Deus do céu, suscetíveis ainda das paixões. Já viu aquele papo daquele cara, eu vou curtir, estou com quase 30 anos, mora com a mãe, não paga aluguel, come, bebe, usa a internet, não ajuda em casa. Meu irmão, misericórdia. É crescido, mas Murilo não teve a mentalidade para um crescimento. Continuam inconstantes nos próprios pensamentos, escravos das vontades, e fazem tudo o que faziam quando eram crianças. O propósito de Deus para cada um de nós é que a gente, e eu e você, cresçamos em tudo. Quando Deus ele fala de crescimento, Ele fala, Diogo, em todas as áreas. Eu não posso apenas crescer fisicamente, comemorar aniversário, soprar velhinhas, 50, 60, 70 anos, mas continuar ainda com a minha mente infantil, com a minha mente nos 14, nos 15 anos. Em Efésios, capítulo 4, no verso 15, o apóstolo Paulo fala, antes, seguindo a verdade em amor. Olha o que ele fala, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Esse crescimento traz, que ele está dizendo aqui, um amadurecimento em todas as áreas, em tudo. Paulo não está dizendo para você crescer apenas no sentido espiritual. Já viu aquelas pessoas que querem crescer na questão espiritual, mas esquecem de crescer nas suas responsabilidades como homem, como mulher, como jovem, como filho? Não entendem. Querido, estar na igreja, estar nos cultos, dizimar, ofertar, fazer a obra, não significa nível de maturidade. Porque eu posso continuar vindo nos cultos todo domingo, mas sendo infantil na minha casa, sendo irresponsáveis com as condições que eu preciso amadurecer. É que nem aquela pessoa jovem que casa, no começo se perde, vai aprender que tem que pagar a conta, tem que pagar aluguel, fazer compra, não é? E quando vai fazer compra, não está indo mais com a mamãe e com o papai que ela comprar Danete, que ela comprar bolacha recheada, sucrilhos, que ia comprar Nescau, né? Coca-Cola, o Danoninho. Não. O cara que casa, Murilo, quando casar, você vai com a sua esposa, você tem que entender, opa, não estou indo com a minha mãe, eu estou indo com a minha esposa. Então eu tenho que comprar arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, tem que pagar a conta de água e luz que chega, tem que pagar as contas, o boleto chega, meu irmão. O boleto chega. Isso é amadurecimento. Por isso, para tal, precisamos abandonar as coisas de menino, as coisas de criança. Quando nós olhamos a tradução do abandonar, o verbo que Paulo está usando na tradução da Septuaginta para a Bíblia, né, que depois logo é escrita na tradução do aramaico para o grego, a tradução é desistir que ele usa. Olha só, remete à ideia de uma decisão que você fala, eu estou desistindo de tal coisa. Quando você desiste de tomar uma posição, quando você desiste de parar com um vício, quando você desiste de parar com algo que tem atrapalhado a sua vida, ou quando você desiste de tomar um rumo que você sabe que não vai dar certo, o que você está dizendo? Uma decisão. Você está tomando uma decisão, e Deus quer que hoje eu e você tomemos uma decisão de começarmos a crescer e a amadurecer em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós estamos perdendo oportunidades e deixando de ser abençoados, porque continuamos na criancice. E a gente pergunta, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Esses dias, numa quarta aqui, nós estávamos batendo um papo aqui de manhã no Café Solidário, sobre ganhar na loteria. Que benção, né, irmão? Parece que era 60 milhões aí. Rapaz, olha só, né? 60 milhões. O que eu não faço com 60 milhões? E ficamos nesse questionamento, é pecado, não é pecado? Se você quiser saber se é pecado, vem na escola de fundamentos que você vai saber. Pecado é pecado, mas a gente estava conversando e nós ali batemos um papo e falamos, olha, muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não nos abençoa, não nos leva a níveis maiores, porque Ele percebe ainda a nossa imaturidade, não estamos preparados para receber exatamente o crescimento. Renato, imagina, Rodrigo, você pegar o seu carro e dar na mão da Raquel. Ela pode até tentar, mas ela não vai conseguir. Vai chegar um tempo, e se conseguir, né, porque tem criança que consegue, né, irmão? Tem umas crianças de hoje aí, né? Mexe no celular. Tem criança que sabe mais de TI do que o próprio marmanjo. Dá um celular na mão da criança. O que ela não faz? Ela não é? Mexe ali, papá, não faz isso. Porque não há preparo. Precisamos ter esse cuidado, e Deus tem esse cuidado. Ele não vai te abençoar com algo. Ele não vai colocar algo em suas mãos superior, porque você não está preparado. Há uma imaturidade da sua vida. Crescer em estatura é importante, mas crescer em espiritualidade, crescer em inteligência emocional, crescer principalmente no amor a Deus e ao nosso próximo, porque Jesus veio e Ele não extingue a lei, mas Ele pega a lei e fala, olha, eu vim para cumprir a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é nível de maturidade. E amar o meu irmão como a mim mesmo, isso é nível de maturidade. Você vai entender. Porque quer provar a nossa maturidade? É exatamente na nossa condição de amar a Deus. Diante das circunstâncias, nós cantamos aqui, não é verdade? A primeira música, roubou todos os meus amores. Queridos, há amores em nossas vidas que muitas vezes roubam a glória de Deus e o lugar dele no nosso coração.
E isso é um nível de imaturidade. É um nível de criancice. Porque pega aquela criança que pega um aconchego naquele panão. Já viu a criança que tem aquele panão? Ou a chupeta, ou um brinquedo? Tira para você ver. É o amor dela. A Isabelle, né, durante muitos anos, hein? Acho que uns 10, 15 anos, né? 12. Não, ela tem 13. Mas quem lembra da Isabelle na minha orelha? Lembra? Eu estava conversando às vezes com alguém, fazendo discipulado, porque ela chegava assim. Quem lembra? Estava aqui nessa época, o Ricardo, a Rena. E gozado, né? Do nada, ela cresceu. Falava, filha, pelo amor de Deus, para de pegar na minha orelha. E principalmente chupar dedo, meu Deus do céu. Nem fala que eu falei isso daqui, hein, meu irmão, para ela. Ela vai ficar doida. Crescer. Então Deus quer que nós cresçamos, principalmente, Murilo, no amor a Ele. E no amor ao nosso irmão, porque isso vai provar o nosso coração. Vai provar a nossa vida. Há uma frase do Augusto Cury que ele diz que dar a outra face é um símbolo de maturidade e força interior. Não se refere à fase física, mas à intelectual, à psíquica. Dar a outra face é procurar fazer o bem para quem nos decepciona, é ter elegância para elogiar quem nos difama, altruísmo para ser gentil com quem nos aborrece, é sair silenciosamente e sem estardalhaço da linha de fogo do que nos agridem. Dar a outra face previne, é uma verdade, homicídios, traumas, cicatrizes impagáveis. Os fracos se vingam, os fortes se protegem. E é uma verdade. Quando eu chego no nível de maturidade, algumas ofensas, algumas agressões, algumas circunstâncias não nos afetam. Quando você vê alguém batendo em você, você dá uma face num sentido espiritual, de você não se aborrecer com aquilo. Há uma frase na psicanálise que diz que aquilo que te incomoda na pessoa, não é dela, é seu. O problema não está na pessoa, está em você, né, Bruno? É teu. Pega ele e fala, meu Deus do céu, por que o Murilo me incomoda tanto? Não eu, tá, filho? Isso é uma benção. Talvez é algo em você que você precisa refletir. E precisamos rejeitar a possibilidade de sermos crianças nessas áreas. Como eu falei, estamos perdendo oportunidades de recebermos bênçãos poderosas em Deus, por conta da nossa imaturidade. Porque a gente se ofende com o irmão, porque a gente quer gritar, brigar com alguém, porque alguém falou algo, ou porque alguém fez algo com a gente, porque alguém postou alguma coisa no Facebook, porque alguém postou alguma coisa no Instagram, porque alguém falou tal, porque alguém me olhou assim, porque aquele veio com a mesma roupa que a minha. Tem gente que se percebe, olha, o Murilo está com o mesmo sapato, é implicância, no mínimo. Mulher é assim, né? Ou não? Não, graças a Deus, ainda bem. Mas tem mulher que é assim. Mas também tem homem que, normalmente o homem é mais, quer falar, fala. E a frase do Augusto Cury tem verdade. Tudo isso previne, às vezes, de você querer agredir alguém, matar alguém, cometer algo que vai contra a vontade de Deus. E existem áreas que são fundamentais para o nosso crescimento, Diogo. Primeira área, a espiritual. Mais tempo de oração, jejum, leitura da palavra, estudar a palavra. Em Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando, vigia. Não existe filho, mas vigia. Toma cuidado. E com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como eu preciso amadurecer na minha área espiritual, Murilo? É orando, é jejuando, é adorando, é me entregando ao Senhor, é meditando na palavra, é lendo a palavra como se eu tivesse uma fome insaciável por ela. Quando eu alimento a minha espiritualidade, eu vou crescendo nela, e com o crescimento da minha vida espiritual, com toda certeza, meu irmão, muitas coisas serão evitadas. A segunda área é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Cresça em graça e em conhecimento. O conhecimento é você aproveitar as palavras no culto. O conhecimento é você vir numa escola de fundamentos e aprender mais das doutrinas da nossa fé.
Conhecimento é você vir numa quinta profética, estar aqui conhecendo mais do âmbito profético. Conhecimento é você conhecer e buscar mais daquilo a qual Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um missionário, mergulhe nessa questão da missiologia. Se Deus te chamou para ser um pastor, vá fazer uma teologia, mergulhe na palavra. Se você nasceu para ser um músico, um ministro do altar, vai aprender música, vai aprender a cantar, vai aprender sobre adoração, vai aprender sobre intercessão. Invista no seu conhecimento, invista no seu chamado. Isso é importante. Eu quero ser um pastor, Bruna. Beleza, vai estudar, vai fazer teologia, vai orar, vai ter uma vida de devoção, vai ter uma vida de gratidão ao Senhor. Então, segunda área, cresça em graça e em conhecimento. A terceira, cresça com equilíbrio emocional. Isso quer dizer o quê? Alma curada e restaurada, sem feridas. Em 3 João, no capítulo 1, verso 2, diz que, amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. As feridas emocionais nos aprisionam, faz de nós escravos dos nossos pensamentos e emoções. Quantos de nós não estamos presos por conta da falta de perdão, ou por conta de receber o perdão? Quantos de nós não estamos presos porque um dia alguém te feriu, porque um líder talvez até espiritual te feriu, te magoou, te entristeceu, te excluiu, te rejeitou? Quantos de nós não somos feridos por conta de pai, de mãe, de irmãos? Quantos de nós, meus amados, não chegamos a um lugar com feridas na alma? É na alma que está isso, por conta dos relacionamentos, por conta das experiências que nós tivemos. Então, meu irmão, quer crescer espiritualmente? Busque cura na sua alma, busque cura no seu interior, seja restaurado, se doe para ser restaurado. Como é lindo ver uma igreja restaurada. Ontem nós falamos, o 5º pilar da nossa igreja como visão, é uma igreja restauradora. Restaurar, Murilo, é pegar aquilo que estava destruído, e eu vou dar uma nova forma a ele, vai fazer tudo de novo. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Não queira ser o oleiro e dar ordem a ele, mas simplesmente se coloque como um vaso e deixe com que ele te molde, ele te faça a melhor forma a qual ele tem para você. Isso é cura na alma, restauração. O 4º ponto é amar a Deus e ao próximo. Em Mateus 22 diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer crescer espiritualmente? Quer crescer na vida, meu irmão? Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque ele como primeiro. Olha o que nós cantamos: quebrou todos os outros amores. É quebrou ou queimou? Queimou? E cantei quebrou. Queimou todos os outros amores. Olha, ele fala: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha para queimar. Porque no altar jamais pode faltar o fogo. O fogo nos teus olhos. Quando você aceitou Jesus, o amava, o reverenciava, ele era tudo para você. Você tinha paixão de estar aqui, servir, de adorar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus para o próximo, de servir o seu irmão. E quer ser provado por um crescimento, meu irmão? Não tem lugar melhor para nós sermos tratados na nossa vida do que aqui na igreja, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho. Vamos falar a verdade. Quer ser retratado? É ter amizades, é relacionamento. O teu irmão prova você, aquele irmão chato, aquele irmão que pergunta tudo, aquele irmão que às vezes olha feio para você, Micaela, aquele irmão que o pastor vai no dia mergulhar você na água gelada, você vai falar alguma coisa. Vamos falar a verdade. Quer ser provado, meu irmão? É na igreja. É ferro, diz a palavra, afiando ferro. É irmão se levantando contra o irmão. Infelizmente tem. Sabe por quê? Jesus, quando ele chega para os doutores da lei, diz: olha, os doentes não precisam, os sãos não precisam de hospital, mas os doentes, sim. Aqui é cheio de gente doente. Olha para o lado aí, olha para o seu lado. Eita, aí, está aí do seu lado um pecador e um imperfeito. Dá aquela olhada, pode olhar para ele, irmão. Pois é, e é ele que Deus vai usar para tratar a nossa vida, para fazer a gente amadurecer. Gente, como pastor, nada melhor do que as pessoas para nos amadurecer. Nada melhor do que as decepções
Nada melhor do que as traições, nada melhor do que os levantes, as dificuldades para nos amadurecer, as experiências para nos amadurecer. E o outro ponto é amor à igreja de Cristo. Isso também nos amadurece. Amar o que Jesus mais ama. Jesus ama a igreja. Diga para o seu irmão, Jesus ama a igreja. Então não fale mal da igreja. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não concorde com aquilo que é feito em outras denominações, em outras congregações, e principalmente na sua, não fale mal, porque quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de Jesus, porque Jesus, Ele ama a noiva, Ele ama a sua igreja. Diga para o seu irmão, Jesus ama a igreja. Pois é, meu irmão. Em Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe qual é esse dia? O grande dia do Senhor, quando Ele voltar. Enquanto Ele não voltar, meu irmão, eu preciso amar essa igreja. Mas essa igreja é imperfeita, mas eu a amo. Essa igreja está cheia de problema, mas eu a amo. Essa igreja está cheia de defeitos, mas eu a amo. Eu a amo, porque não é minha, é do Senhor, é de Jesus. Então tome cuidado quando você entrar na rodinha das pessoas. Porque aquela igreja tal, meu Deus, aquela igreja tal só prega prosperidade, aquela igreja tal só recolhe dízimo, aquela igreja tal o pastor está rico, aquela igreja tal, você viu os obreiros tudo fofoqueiro, aquela igreja tal só usa saia, aquela igreja tal a televisão é a caixa preta do diabo. Meu irmão, para de falar. Não pensam como a gente? Não pensam. Fazer o quê? Não estamos aqui para ser juízes, no sentido de se eles estão certos ou errados, mas amados, a igreja é do Senhor. Paulo diz, eu vou me fazer de louco para ganhar os judeus, me fazer de judeu para ganhar, de grego para ganhar os gregos. Tem hora que você tem que se fingir de louco. Amém? Mas ame a igreja, ame, independente da circunstância. Isso é uma prova de amadurecimento. Quando eu percebo que a igreja, por mais que é falha, por mais que os meus irmãos tenham defeitos, têm pecados, eu não vou acusá-los pelo pecado, mas eu vou continuar amando eles. Isso é igreja. E eu creio, queridos, é a minha oração desde quando nós abrimos esse ministério. Senhor, que eu possa amar a igreja independente. Eu creio que um dia chegaremos a um nível de que o pecado, a dificuldade, a debilidade do irmão não vai nos ofender, mas vai fazer com que eu olhe com outro olhar para a Vânia e fale, Vânia, você é cheia de defeito, mas eu te amo, estou aqui para ajudar você em amor a Cristo. Isso é igreja, isso prova maturidade. Quando aquela Vânia que enche o saco, fica tirando foto feia do pastor, aí eu vou querer pegar no pé dela, eu vou amar ela da mesma forma se ela tirar uma foto feia ou uma foto bonita. É amor, é maturidade. Quer provar o seu coração, se você tem um coração maduro? É quando algum irmão fazer algo que você não queira ou não goste, mas você não se importar. É que nem diz o ditado, né? Prefiro perder a razão, mas manter a minha paz. Às vezes é isso. Eu não ligo de perder a razão. Está certo, está certo. Ouvi esses dias um ditado, né? Como é que chama? Não vou lembrar, uma hora eu lembro. Não estou lembrando nada. Não está na Bíblia também não, amém? É um ditado. Outro ponto de maturidade em área da nossa vida é compartilhar o que Cristo Jesus tem feito por nós. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando eu anuncio o evangelho, anuncio aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, é um sinal de maturidade, de gratidão. Eu entendo o que Deus está fazendo, eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida, e com isso eu vou anunciar, e eu serei testemunha, como diz o Senhor Jesus, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Você é testemunha viva do que o Senhor tem feito na sua vida. Apresente isso é maturidade. Não seja um agente 007, mas mostre ao mundo que você é luz e sal deste mundo. Uma outra área que Deus quer tratar nessa questão da maturidade é a principal, a familiar. É a visão e compromisso de permanecer casados, de cuidar um dos outros, cuidar e encaminhar os filhos, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito espiritual.
na vida, em tudo. A palavra do Senhor diz que os filhos são flechas que são lançadas. É a direção que você vai dar. Isso diz lá em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu sei que viver no âmbito familiar é muito complicado. E olha, eu já penso uma coisa, meu irmão. Não existe família perfeita. Se você está criando uma utopia, olha aí a imaturidade, de criar uma ilusão que a sua família é perfeita, é a família do Facebook, da Margarina Doriana. Oh, por favor, minha querida, passe a margarina e o pão italiano para mim. Oh, sim, amado. Meu irmão, calma. É bom tempo de mesa. Fica uma dica, pais, né? Tentem fazer o máximo possível das suas refeições em família. Seja um café, um almoço, uma janta. Léo, faça. Se não consegue durante a semana por conta de trabalho, de não ter, pegue o domingo e faça. Mas não queira ficar com aquela utopia. Aí a mulher que chega, monta a mesa, aí o marido chega atrasado, aí a filha já chega derramando leite em cima do banco, aí ela fica toda chateada, ela já se decepciona, aí já dá uma no marido que chegou cansado, aí o marido estressado já dá uma na filha que derrubou, olha aí miserável, você derrubou, porcaria, e começa a contenda. Mas na mente dela, ela criou uma ilusão de família doriana, propaganda da margarina, aquela mesa recheada de comida, os filhos tudo bem vestidinhos. Nós não seremos perfeitos na criação dos nossos filhos, em nossos relacionamentos. Então não carregue sobre si um jugo. Ai, minha família tem problemas, a minha também tem. Você não pense que eu sou porque eu sou pastor, e a pastora a gente não tem problema em casa. Sabia que de vez em quando eu brigo com a pastora? Ou às vezes era mais fácil, era brigar comigo, né? Se de vez em quando você acha que não tem uns arranca-rabo com a Isa e com o Vitor? Tem. Você acha que o Vitor e a Isa não brigam direto, né? O Vitor fica chamando sua feia. Temos crises. Não sou perfeito não, meu irmão. Mas precisamos entender que na família, no âmbito familiar, é onde Deus está nos fazendo crescer, amadurecer. Porque a família é uma bênção de Deus. E Ele prometeu que a nossa família seria bendita sobre esta terra. Então pegue os problemas e entenda, meu querido, isso é um amadurecimento, é um processo. Então existem muitos exemplos que também você tem que ter, a qual você deve desistir. Agora eu quero citar para você alguns exemplos do que você deve desistir da sua vida se você quer crescer. Primeiro, birrento, ser birra, ficar ali emburrecido com tudo, abandone o egoísmo, abandone as brigas, discórdias, as infantilidades. Ai, você usou meu desodorante, não acredito, nunca pra mim. Você usou minha roupa, ai, você usou o carro, ai, você, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí que o Aguinaldo está ali coçando a cabeça e está desconfiado de mim. Já viu gente assim? Hein, Aguinaldo? Ixi, o Aguinaldo coçou a cabeça. Aí fica aqui em cima do altar. Ele não está gostando da palavra. Se não estiver gostando, fica assim. Aí eu vou chegar depois no Murilo. Olha o Aguinaldo. Meu, não acredito. Eu estou pregando aqui. Ele estava olhando para mim feio, coçando a cabeça. Posso que ele está ali intercedendo para que eu tome um tombo daqui, eu caia. Olha lá, coçando a cabeça. Sabia que tem gente assim, Aguinaldo? Não, você não está fazendo isso. Tem, meu irmão, não. Ó, só Deus para ter misericórdia de nossas vidas pastorais. Então deixe isso, deixa as picuinhas, deixa a fofoca, deixa as maledicências, quer falar mal um do outro. Cuidado com a falta de compromisso. Tenha responsabilidade. Sabia que chegar na hora do culto, né? Pastor, terminar o culto na hora certa. Amém? Não chegar atrasado no ensaio, nos compromissos da igreja, isso é responsabilidade, isso é maturidade. Aquela pessoa que só chega atrasada, que nunca está presente, não cumpre escala, e fala que ama Jesus. Não, Jesus não vai atrasar quando ele falar, agora eu estou voltando para buscar a igreja, a noiva. Então cuidado com o descompromisso, a deslealdade, não sermos leais a Deus e aos nossos irmãos, aos líderes. Achar que a gente está sempre certo, se magoar à toa, ter rancor, ressentimento, tudo isso, você precisa abandonar, porque são coisas de menino. Diga assim para o seu irmão, abandone tudo isso que o pastor falou. E como pastor dessa igreja, eu quero desafiar você, irmão, a abandonar isso.
Eu sei que a nossa igreja não vai chegar a um nível de perfeição que não vai existir, isso vai. Mas, amados, a nossa luta é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Quando eu vejo se alguém está me ofendendo, não é aquela pessoa, mas é o que está operando atrás dele e nele. Então eu tenho que guerrear espiritualmente, mas amando a vida do Murilo, sabendo que aquele principado, aquele espírito que está sobre ele, está querendo manipular situações, vidas. E não simplesmente eu chegar, olhar e começar a maledizer o Murilo para o Aguinaldo. Aguinaldo, o Murilo, toma cuidado, hein? É demoniado. Não, meu irmão. E se você perceber que é demônio, chama ele e fala, vem aqui, meu irmão, na autoridade, no nome de Jesus, quero expulsar em nome de Jesus. Leva ele para um lugar reservado e liberta ele. Todos nós temos autoridade no nome de Jesus. Igreja, está na hora de pararmos com tudo isso que nos leva e mostra imaturidade. A igreja, ela não rompe, ela não cresce, porque continuamos ainda como meninos, pensando como meninos, raciocinando como meninos, tendo atitude como menino, e isso não vai nos fazer crescer. Se queremos alcançar e alargar as tendas, as estacas, ver algo maior acontecendo no ministério, no chamado, no social, no louvor, na intercessão, nos jovens, no pequeno grupo, a gente tem que deixar de fazer as coisas de meninos, abandonar as infantilidades, abandonar ali os ressentimentos, os rancores, liberar perdão. O irmão falou mal de você, irmão, deixa ele. Às vezes as pessoas procuram a gente assim, pastor, a Marisa me chateou, ela fez isso. Você já falou com ela? Vai lá, fale para ela. Mas eu não tenho coragem. Então ore, peça coragem, fale com ela. É ela que tem que saber. A sua ferida não é comigo, e nem com a igreja, é com ela. E as pessoas se ferem com as pessoas da igreja, e a culpa é da igreja. Que eu não volto mais lá. Mas lá onde? Nessa hora, eu não falo, eu sou a igreja. Eu sou igreja, pastor. Onde eu estiver, eu sou igreja. Mentira. Porque na hora de você teve um confronto com o seu irmão e quis guardar o rancor dele, você não falou que era, eu sou a igreja. Aí a culpa é da igreja. Não. Agora mostre que você é a igreja. E se você é a igreja de Jesus, você vai liberar perdão, você vai chegar até aquela pessoa, você vai falar para ela, você vai amar ela, você vai perdoar ela, vai repreender o rancor, o ressentimento, porque isso está demonstrando maturidade. E Deus está levantando uma geração de homens e de mulheres maduros espiritualmente, maduros intelectualmente, maduros familiarmente, maduros no amor a Deus e maduros no amor ao seu irmão. Está na hora de nos levantarmos e despertarmos para isso. De pararmos com as criancices, com as meninices. Não vai nos levar a nada. Não vai nos levar a um crescimento. Não vai nos levar a romper aquilo que Deus está querendo fazer em nosso meio. E eu só quero, para encerrar, dizer como amadurecer. Primeiro, eu preciso ler e meditar na Bíblia todos os dias. É impossível alguém amadurecer espiritualmente se não meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma a qual o Pai se comunica com os seus filhos. Eu e você, diga assim, eu sou filho de Deus, através de Jesus. Então, meu irmão, como você se comunica? Com a palavra. A gente fica atrás de profetada. Eu vou na igreja que tem o profeta lá, tal. Eu vou na igreja, para, irmão. Deus fala com você através da palavra. Deus fala com você quando você abre a Bíblia ali e começa a meditar nela. É por meio dela que nós sabemos a vontade de Deus. Lá estão todas as promessas, de 8.000 promessas, como a Conceição pregou de manhã hoje. Lá estão mais de 365 vezes dizendo para você, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E você fica ali, ai meu Deus, estou com medo. Para! Então medite na palavra de Deus dia e noite, como diz o Salmo 1, eu preciso meditar na palavra dia e noite, eu preciso me apartar da roda dos escarnecedores, me apartar daquilo que me leva a um caminho mau. Esse é o primeiro. O segundo, ore constantemente, tenha uma vida de relacionamento com Deus direto através da oração. A oração é fundamental. Se nós queremos ouvir a voz de Deus e entender qual é a vontade dEle, a oração, o hábito da oração é essencial para o nosso crescimento. Se você não ora, meu irmão, regularmente, como que está a sua conexão com o Pai? Não existe. Não existe conexão. A oração deve fazer parte do nosso cotidiano. Eu preciso tirar o meu tempo de oração, de devocional. É impossível eu querer manter uma vida debaixo da vontade de Deus se eu não tenho uma vida de oração. Então, primeiro, quer amadurecer?
leia a palavra. Segundo, ore constantemente. Terceiro, edifique-se a si mesmo e sirva os irmãos. Meu amado, entenda, a vida de um cristão que quer amadurecer tem que ser uma busca constante em edificar-se a si mesmo. E aonde eu vou me edificar? Na Netflix? Aonde eu vou me edificar? Curiando a vida dos outros no Instagram? Aonde eu vou me edificar? Postando foto no Facebook? Fazendo dancinha no TikTok? Meu irmão, olha para o seu irmão, diz, acorda, filho. Acorda de verdade. O mundo sempre vai nos pressionar e imprimir em nós, Murilo, a forma dele. Qual que é a forma deste mundo, deste século? A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Qual que é a forma que nós observamos nesse tempo? O que é, meu irmão? O que o mundo está querendo colocar em forma? Gente, a gente olha, você vê cada absurdo. Existe uma forma que o mundo está querendo imprimir sobre nós. Desconstruir questão familiar, desconstruir o que você é na sua identidade, quer te entreter com superficialidade, quer mudar o seu vocabulário, a sua gramática, quer impor coisas sobre você, sobre a sua casa, que não são verdades, mas são mentiras. Falo do mundo. A própria palavra fala, e gozado, Jesus disse, olha, quando se abreviar esse tempo, não temas, mas calma, porque na verdade é o início das aflições. Então o mundo vai tentar nos impor coisas, e aí eu e você precisamos nos edificar. Como eu vou edificar a mim mesmo? É orando, é lendo a palavra, é jejuando, é lendo livros que me edificam, é vendo vídeos, filmes ou documentários que vão transformar a minha vida intelectual, a minha vida espiritual, que vão me edificar, é sentando com irmãos, sentando aqui com o Aguinaldo, falando, Aguinaldo, vamos bater um papo sobre Jesus, vamos bater um papo, Murilo, sobre o Evangelho, sobre missões, isso nos edifica. Quando você se assentar com seus irmãos, não fique com coisas tolas e à toa, tente se edificar e edificar ao próximo. Isso é amadurecimento, meu irmão, isso é amadurecimento. O quarto, viva de acordo com o que você diz que acredita. Uma pessoa madura, Diogo, precisa ser coerente no que fala, no que vive, naquilo que ela acredita. Ou seja, eu prego o que vivo e vivo o que prego. Eu preciso ter coerência naquilo que eu falo. Não adianta eu ter um conhecimento enorme da palavra. Todo início de ano eu entro naquela questão, esqueci. Plano de leitura. Download concluído. Boa, Marisa. Não adianta eu pegar o plano de leitura, Murilo, ler a Bíblia todo o ano inteiro, Jéssica, mas eu não viver aquilo que ela está colocando para mim viver. Se ela fala para mim amar o Yuri, eu preciso amar o Yuri. Se ela fala para mim entregar as minhas ofertas, eu preciso entregar a minha oferta. Se ela fala que eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar. Não adianta eu ter um conhecimento profundo, mas não cumprir e viver aquilo ao qual estou ali buscando entendimento. A maturidade espiritual, ela é uma exigência no cristianismo. Se eu creio no Senhor, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, a própria palavra fala que eu preciso buscar em ter a mente de Cristo em mim. E para ter a mente de Cristo, meu irmão, eu preciso me aprofundar na sua vontade, no seu querer, viver para Ele, e aquilo que a palavra está dizendo e refletindo na minha vida. Não podemos viver indo à igreja, ouvindo as palavras desse domingo, de terça, de quinta, e achar que isso é o suficiente. Mentira, não é. Não é. Entenda, irmãos, se tudo que está sendo pregado aqui hoje não entrar no seu coração e você levar na segunda-feira e viver isso, é em vão tudo que você está fazendo. Isso é sério, muito sério. Rick Warren diz que você jamais chegará a uma maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Aquele cara que senta, escuta, amém, pastor, glória a Deus, e vai embora. Isso não é maturidade. Isso não é crescimento na espiritualidade. Jesus nos comprou com um preço caro na cruz do Calvário, que é o seu próprio sangue, meus amados irmãos. E o que Ele espera de mim e de você, Vânia? Que eu e você, Rodrigo, sejamos frutíferos. E o fruto, meu irmão, precisa ser mostrado, precisa ser dado. É isso que Ele deseja de mim e de você. E quais são os frutos, pastor Dani? É o que diz lá na carta aos Gálatas.
amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, são esse o fruto. É esse o fruto que Deus espera de mim e de você, isso é maturidade. O nosso desejo é para que o Espírito Santo produza em mim e você, o desejo que Ele transforme o nosso conhecimento em atitudes, Murilo. Eu preciso aprender a levar isso para fora e dar os passos a cumprir essa maturidade. O homem maduro, meu irmão, é uma pessoa experiente, mas que usa a sua experiência em prol da sua vida e da vida dos outros. O homem maduro pensa mais e fala menos. Aquela história, o menos é mais. O homem maduro perdoa o erro das pessoas. O homem maduro não é brigão, mas ele é um pacificador. O homem maduro respeita a vontade das pessoas, não impõe a elas ninguém o seu modo de ver, pensar ou sentir. O homem ou a mulher maduro não fica seguindo as opiniões alheias, mas é capaz de emitir a sua própria opinião mediante a palavra de Deus. O homem maduro não é frio, não é calculista, não é emocional demais, mas consegue ter uma vida equilibrada no corpo, alma e espírito, como diz o presbítero Val. O corpo, alma e espírito. O homem maduro busca a Deus, o seu Criador, pois sabe que é a única forma dele crescer realmente. Ele descobre que ele está evoluindo, não do macaco, mas ele está evoluindo em Deus, o seu Criador. O homem maduro, ele produz amigos, pois ao entender que cada pessoa é diferente, ele vai respeitar a forma de viver dessa pessoa. O homem maduro, ele é como eu, calmo. Jesus foi manso. Eu me acho calmo, meu irmão. Sou ou não sou calmo? Calmo. Ele não se desespera, não fala alto, não grita. Ele sabe vencer os problemas sérios da sua vida. O homem maduro, ele é encontrado por Deus para a realização da sua obra. Deus, ele busca nos homens um amadurecimento. Por isso que a palavra fala que nós adoraremos a Ele em espírito e em verdade, porque o Pai os procura. Só quem tem maturidade sabe que você não adora. A adoração não está no templo, não está na música, mas a adoração está em qualquer lugar onde você estiver, o que você estiver fazendo. A sua vida é uma vida de adoração e que glorifica a Deus. O homem maduro não é egoísta, mas gosta de trabalhar com as pessoas, trabalhar em equipe. O homem maduro ouve a opinião das pessoas, escuta o que ela está dizendo, como um líder principalmente, e averigua o que é importante daquilo que a pessoa está dizendo. É crescimento, é amadurecimento que Deus quer trazer para mim e para você neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Há um teólogo, John Stott, que diz que assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Deus, na qual o adoramos, confiamos nele, amamos e lhe obedecemos. Diga para o seu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Está na hora de nós desistirmos das coisas de criança. Está na hora de você tomar uma decisão de não ser mais criança. É exatamente o ser humano, o crescimento. Chega uma hora no seu crescimento, já perceberam? Quem é assim, né? Eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Irmão, tem coisas que eu não tenho minha paciência. Você me chamar para ir assim, pastor, vamos num show lotado de rock para pular. Eu vou até, mas vai ver eu sentadinho, tomando uma Pepsi, comendo alguma coisa. Meu irmão, eu não aguento mais fila. Eu não tenho mais maturidade para fila. Eu acho que não tenho nem mais maturidade para trânsito, essas coisas. Você chega numa idade que você tipo assim, para assim. Pastor, vamos fazer isso? Calma, irmão. Com calma. Precisamos abandonar as coisas de meninos para começar a viver uma vida de maturidade. Eu não sei qual é a sua área que você hoje está vivendo, que você percebe que não cresce, que não amadurece. Não é culpa de Deus e muito menos do coitado do diabo, mas talvez é culpa minha e sua, porque você não desistiu de abandonar as coisas de criança, as coisas de menino e de menina, de pensar como criança,
de raciocinar como criança. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite.